Bom dia, né? Para você que acessou esse canal, né? Se for bom dia, boa tarde, boa noite, né? Madrugada, você que está em casa trabalhando, né? Em algum lugar onde você esteja acessando, que Deus te abençoe e te guarde, que você possa tirar proveito desta palavra que hoje Deus tem para a tua vida. Dando sequência, né, a uma série de estudos que nós estamos fazendo no capítulo 11 de Isaías, né, vamos, como prometemos, hoje, né, trazer o terceiro estudo, completando assim um ciclo de 4 estudos, ficará faltando mais 3, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a terceira, né, que vem em sequência, a terceira emanação, né, a emanação do Espírito Santo de Deus, que é o entendimento. E o texto básico é Isaías 11, versículo 2, né, que diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Como falei, hoje vamos falar sobre entendimento e temos como texto complementar Jó 38, versículo de 1 a 4, mas você pode utilizar todo o capítulo 38 de Jó, né? O livro mais antigo da Bíblia e que tem como autor Moisés, né, o qual não foi contemporâneo de Jó, não se conheceram, né, mas Deus assim, pela divina inspiração do Espírito Santo, promoveu, né, na vida de Moisés para que pudesse escrever este livro de Jó. E diz assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Ora, já começamos a ver, né, o grande problema de Jó, é que Deus fala para ele que ele escurecia o conselho com palavras sem entendimento. Pensava que conhecia e Deus, né, como vocês vão ver comigo, Deus remete ele a saber que de nada sabia. Existem duas maneiras de se conhecer a Deus. A primeira maneira é de forma teórica. Conhecer a Deus na teoria é conhecê-lo em um papel, conhecê-lo sobre versos bonitos que escreveram sobre ele. Conhecer a Deus de maneira que os nossos pais nos ensinaram. Conhecer a Deus pela vida de pessoas na Bíblia, servos de Deus, né, que foram contemporâneos a nós, que é contemporâneo a nós. Isto é a maneira teórica de se conhecer, né, a Deus. Mas existe uma outra maneira ainda melhor de se conhecer a Deus. É conhecê-lo na prática. Reconhecer a Deus no dia a dia, através de nossas experiências que vivemos em nossas vidas. Um homem como Jó, um patriarca conhecido por todos os seus dias. O homem, quando passava, todos os que o viam respeitavam com reverência, pois sabia que além de Jó ser muito rico e conhecido, era um homem que tinha entendimento, né, sobre todas as coisas debaixo do sol. Mas um dia, como acontece conosco, foi
Jó acometido por uma surpresa indesejável. Muitas vezes aprendemos errado. Somos ensinados que tudo vai dar certo e nem sempre tudo dá certo. E que tudo é daquela forma como nos ensinaram, né, os nossos pais. E na verdade, muitas das coisas que aprendemos está fora da vontade de Deus, está fora daquilo que diz a palavra de Deus. Mas Deus, né, muda? Não, Ele não muda, né? Ele nunca vai mudar. Ele vai ser Deus, né, eterno, aquele que não muda para sempre, né? Amém. Observe que no livro de Jó, os homens, os amigos de Jó, juntamente com a mulher de Jó, tentam, em 37 capítulos, encontrar a resposta do que acontecia com Jó naquele momento, pois estavam em estado deplorável. A conclusão foi a de que a sabedoria humana não conseguiu responder os questionamentos da vida de Jó e daqueles que se encontravam perto dele. A situação de Jó, que perdeu tudo, filhos, né, os bens que herdara, e muitos têm muita crença envolvida, muita doutrina, né, herética em torno da situação de Jó, que não era outra senão essa da qual falamos agora, né, que extraímos da palavra de Deus. E demos a referência e vocês podem conferir. Jó fedia tanto que a muitos metros se sentia o odor da sua podridão. Ele se sentou nas cinzas para tentar diminuir o cheiro desagradável da carne podre. Chega um momento em nossas vidas em que os homens não vão encontrar uma solução e Deus vai mostrar para nós uma saída. Quando o homem diz não posso, quando o médico diz não posso, quando o advogado diz não posso, aí Deus entra em cena, né, e muda o cenário da minha e da tua vida. Louvado e agradecido seja esse poderoso nome. Amém. Meu irmão, até você tentar, até você procurar a saída, Deus vai te dar linha e esperar para ver até onde você vai, né? Até onde você chegará nas tentativas. E vai chegar um momento que vê que você não foi para lugar nenhum, e se tu fores temente a ele, ele vai puxar a linha que ele deu, ele vai te puxar para o centro da vontade dele. Glória a Deus, né, que apesar de sermos, né, errantes, seres errantes, Deus é misericordioso e bondoso para conosco. Deus usa as coisas que se relacionam com momentos em que vivemos, né, para nos mostrar a verdade. Balaão, o profeta mercenário, que está lá em Números, né, o registro, no capítulo 22, Deus usa uma jumenta para falar com ele. Sabe por quê? Porque Balaão era uma pessoa difícil, teimosa, dura, e gostava, né, de empacar. Deus usa no meio da prova coisas que nós pensamos, que nós, né, que assim possamos entender, né, digamos assim, melhor a linguagem e o mistério dele para as nossas vidas. Jó, após os amigos irem embora, está sentado dentro de um buraco que foi construído para que diminuísse, né, o odor quando o vento batesse na barreira do buraco, que não fosse para a cidade, pois o povo já estava reclamando. Quando ele vê sobre ele um redemoinho, uma tempestade que vinha rodando, e ele não podia correr.
e teve que esperar o redemoinho que vinha em sua direção. No meio do redemoinho, Jó escuta uma voz, e era a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, que usou o vento e a tempestade, que era exatamente o que Jó passava naquele momento, uma tempestade de problemas na sua vida. Um vento que passou na vida e que deixou a miséria humana na vida daquele servo do Senhor. Jó se julgava o homem mais entendido na terra, mas não existe nenhum homem bom sem defeito, né? E quando alguém se acha justo aos seus próprios olhos, se torna o pior dentre os humanos. Deus jogou Jó no pó para ele saber que somente Deus é entendido e justo e não há outro na terra. Glória a Deus por isso. E eu, com as minhas conjecturações, né, penso, Deus vem no redemoinho e fala para Jó: Jó, vamos bater um papo. Quero saber até onde vai o seu entendimento. Se você me responder uma pergunta sequer, aí então vou saber que tu és um homem entendido. Deus utiliza coisas que Jó conhecia. Deus nem falou dos céus, nem de anjo, do mundo espiritual, pois nós, nessa dimensão, não entendemos tais coisas. Paulo diz na epístola de 2 Coríntios que foi arrebatado aos céus, mas não sabia nem explicar o que viu lá. Só sabia de uma coisa: lá é um lugar inefável. Lá é um lugar que sobrepõe a sabedoria humana. Esse é o céu que eu e você queremos ir. Glória a Deus. Nos céus não existe rua de ouros, viu, irmãos? Não existe muros, castelos, etc. Né? É na Nova Jerusalém. É uma matéria para discutirmos em outro vídeo. No céu tem algo que nunca vimos. 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus, né? Está aí, né? A resposta confirmada. O céu é um lugar inefável, né? Ninguém pode explicar o céu. Os céus. É inexplicável. Deus coloca Jó em uma espécie de sabatina, pois embora Jó estivesse passando por tudo aquilo, ainda não entendia o porquê, né, estava passando por aquele problema. O seu coração ainda não entendia o que levou para aquela situação. Nós precisamos entender isso. Existe uma vontade permissiva de Deus sobre as nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. E você fala: Deus, eu sou o seu servo, por que está acontecendo isto comigo? Deus está te ensinando alguma coisa, meu irmão, minha irmã, em meio a tudo porque tu passas. Hoje tem um redemoinho de Deus para a tua vida. Deus vem em meio a esta ventania para te trazer uma resposta, né? Tanto para você quanto para mim. A resposta pela qual você está precisando para entender o momento por que passas. Deus começa a falar para Jó: onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde estavas quando eu coloquei a primeira pedra na terra? Jó, aonde você estava quando o vento soprou pela primeira vez na terra? Melhor, fala qual o caminho que ele traça, aonde ele se esconde. Jó, olha para as estrelas dos céus e vê se tem uma corda amarrando uma em outra. Vê se tem uma corrente que segura elas no céu. Ó Jó, você sabe me dizer o que mantém as estrelas fixas no céu? Jó, o que mantém a terra no lugar onde ela está, sem sair do eixo, a fim de que o sol não nos queime e nos mate?
Jó, por acaso você colocou o metro para medir a distância de um lugar para o outro? Eu sou o Deus que tenho todas as coisas sob o meu controle. Eu sou o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Jó, ele continua. Jó, onde estavas quando os anjos rejubilavam quando eu criei todas as coisas? Jó, quem é você? Onde você estava quando eu lancei os ferrolhos no mar? Disse para o mar, vai, vi até aqui. Daqui não passarás. Onde você estava quando o mar levanta o orgulho de suas ondas? Por acaso é você que disse para o mar baixar as suas ondas e ele baixa? Deus pergunta para Jó, por acaso você conhece as nuvens e sabe se as nuvens têm mãe e pai? Se a tempestade tem mãe e pai? Se não tem nem mãe nem pai, então Jó, quem é que faz gerar os orvalhos todas as manhãs? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste à largura da terra? Faze-me saber se tu sabe tudo isto, Jó. Onde está o caminho onde moras a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? É profundo, não é? Essa sabatina que Deus faz com Jó. Não na tentativa de humilhar, né, o servo, mas para que, né, ele pudesse entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Para saber das coisas que Jó falava, só Deus podia saber. E Jó, mesmo assim, né, era conhecido pelo um entendimento que era fugaz, um entendimento que era raso, não era profundo. Então Deus, para que ele não se perdesse, chega no redemoinho, né, e explica a Jó por quais motivos ele estava a passar pelaquela situação. E Jó, no versículo 30, no capítulo 38, 17 a 19, né, Deus diz, Jó, quando eu fiz tudo isso, você era nascido. Deus ironiza, né? Deus ironiza Jó. E diz, você se lembra, Jó, onde você estava antes de vir aqui? Antes de você existir, eu sou Deus eterno. Eu sou antes de qualquer coisa e vivo para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus viu, né, que Jó precisava ouvir naquele instante. Pergunta, onde Jó estava quando ele criou todas aquelas coisas que ele estava a falar? Mas viu que pela questão de estar debilitado, Jó poderia não entender aquilo que ele estava falando. Então Deus muda de contexto e começa a falar, né? Não mais fala do universo, porque ele viu que talvez seria demais para Jó. Então ele começa a falar sobre o reino animal e pergunta, Jó, agora olha para os campos, vê as leoas e os leãozinhos e me responde, por acaso é você que prepara o alimento para eles todos os dias? Você pode domar alguma fera do campo? Deus manda Jó olhar para o jumento, o asno, e diz, vês que ele tem uma força que ninguém o segura, e sua casa são os pastos verdes. Porventura tem você a força de um boi selvagem, que ninguém consegue domá-lo? Deus queria que Jó entendesse que tudo o que existe está no controle dele, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Amém. Glória a Deus por isso. Deus diz, olha para a águia, esta põe o seu ninho no alto do penhasco, no lugar que acha seguro,
e os seus filhotes clamam por mim quando estão com fome, para lhes prover o alimento. Está escrito na palavra de Deus isso. É você, Jó, quem prepara todos os dias o alimento dos filhotinhos da águia? Deus manda Jó olhar para a avestruz, animal desengonçado, coloca seu ovo e sai como um louco, mas quando se levanta é um dos mais velozes animais do campo. Foi você, Jó, que deu forças e velocidade nas pernas do avestruz? Meu irmão, você vale mais do que qualquer filhote de animal que viva no campo. Deus diz: eu cuido do filhote das águias lá em cima, no penhasco, e cuido de você aqui embaixo. Me dê a oportunidade de olhar e cuidar de ti. Deus fala do cavalo e manda Jó olhar e ver que quando ele ouve o barulho da espada, põe o peito para frente, as narinas abrem e fecham, e o vento que sai delas é quente, porque o cavalo tem sede pela guerra. Deus o fez para a guerra e para a peleja, e no dia da peleja se mostra disposto e não covarde. Glória a Deus por isso. Deus pergunta a Jó se ele sabe quando a cabra montesa dá à luz e se ele ver nascer seus filhotes. Recentemente, um cientista, até a National Geographic fez a cobertura, ficou 6 meses tentando filmar uma cabra montesa dar à luz, e ele se aproximou até o momento em que ela conseguiu baixar para dar à luz, mas não conseguiu ver o seu filhote, de tanto ela proteger, que ela saiu de cima e o deixou às escondidas. Então Deus utiliza, para que Jó olhe, e veja que o quanto Deus pode, fazer na vida do homem, Ele cuida dos animais do campo, quanto mais de mim e de você, que somos coroa da criação de Deus. Glória a Deus por isso. Então Deus continua a falar com Jó e fala agora do hipopótamo e pede para Jó olhar para a força que existe em seus lombos. Pega um bambu e tenta quebrar no nariz dele, e ele vai quebrar o bambu com seu espirro, e a boca é tão grande que, colocando um pedaço de madeira, por maior que seja, ao fechar a boca, vai despedaçar toda aquela madeira. Tu andas vazio, meu irmão, minha irmã. Tu andas precisando do encher do Espírito Santo, do encher da glória de Deus na tua vida. Então, no Salmos 81:10 está escrito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. O hipopótamo é um exemplo desse, Ele fica a maioria do tempo com a boca aberta, olhando para cima. É mistério, ninguém sabe, Mas não é que ele vai, se encher do Espírito. Mas a Bíblia aqui nos traz também, no Salmos 81:10, o exemplo de que se você não fizer nada, Deus é tão grandioso assim. Se você não se santificar, se você não jejuar, Ele manda, olha, abre bem a tua boca e te encherei. Deus continua a falar com Jó sobre um animal chamado Leviatã. Aparece na Bíblia como o maior dos animais anfíbios e terrestres. Era um crocodilo, E Deus manda Jó pegar uma lança e tentar furar as costas dele. Grita que ele não vai sair do lugar, pois não tem medo. Deus compara a situação de Jó com os animais e diz que Jó está com medo. Medo é um sentimento terrível e Deus abomina.
Muitos têm medo de baratas e ratos, mas não têm medo de matar os desejos do Espírito Santo de Deus nas vidas. Isso é forte, né? Medo de barata e de rato, mas faz coisa que Deus abomina e mata o Espírito Santo que está dentro, né? Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Cuide do seu templo, cuide do templo do Espírito Santo, cuide do seu corpo, o santifique, né? Para que Deus seja glorificado na tua vida. Deus levanta Jó, um homem que se assentava em castelo como um príncipe, e joga ao pó da terra. Porque Jó precisava entender a soberania de Deus na sua vida. Quando Jó termina o encontro com Deus, no redemoinho, ele fala: uma vez falei, duas me calarei. A partir de hoje, tu falas e eu escuto, ficarei quieto. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, a fim de que ouvíssemos mais e falássemos menos, né? E a Bíblia manda nós nos calarmos, né? E a Bíblia diz que falar demais é pecado. Jó chega, toda prova tem que ter um aprendizado na nossa vida, né? Toda tempestade, todo vale, todo deserto, é para Deus nos reconstituir, né? É para Deus nos ensinar. Então Jó aprendeu. Jó chega à seguinte conclusão: ele tendo ou não riqueza, Deus o enxergava da mesma maneira. Ele tendo ou não sabedoria e entendimento, Deus o enxergava da mesma forma. Deus fez Jó enxergar que a vida dele poderia mudar a qualquer momento, de rico a miserável. Deus jamais mudou, nem mudará. Todas as promessas que ele fez estão de pé. Aleluia. Jó entendeu que conhecer a Deus na teoria era uma coisa, e na tempestade, né, na prática, é totalmente indescritível. Glória a Deus. Então Jó fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Falei de coisas maravilhosas das quais não as conhecia. Eu só te conheço de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Em meio ao deserto, no meio do vale, no meio da tempestade, Deus tem um caminho, como diz lá em Naum, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte B. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Glória a Deus. Hoje Deus vai fazer você entender tudo que passou e está passando. Deus está dentro do redemoinho falando com você. Recebe o espírito de entendimento de Deus, meu irmão, na tua vida, para que tu possas entender o que está acontecendo, o que está atrapalhando a tua jornada, a tua caminhada com Deus. E que Ele, você entendendo o que está acontecendo na tua vida, certamente Ele vai mudar a tua história. Certamente Ele vai enriquecê-lo com as preciosas bênçãos espirituais na tua vida. Chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Teremos muito, mas muito mesmo para falar sobre esse assunto. Mas, para não ser enfadonho, ficamos por aqui, né? E vamos dar continuidade a esses estudos, né? Tem mais 3, depois virão mais mensagens. Se inscreve lá no canal, né? Curta, dá o okzinho, né? O like.
se inscreva e compartilhe para que outros possam ser agraciados pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.